Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu acredito que algumas pessoas que tenho conversado com elas e tenho agradecido e ficado muito feliz de pessoas, amigas e amigos que se recuperaram de doenças e de alguns traumas. Mas hoje eu venho aqui contar para vocês o primeiro capítulo da minha vida conforme prometido. Na quinta-feira passada, eu disse para vocês que fiz uma introdução e como prometido, eu estou aqui tranquilamente para contar a vocês um pouco da minha história, tá? Então peço que você se assente para escutar, peço que você pode estar lavando a sua vasilha, deixa o celular para você ir escutando. Se estiver no carro, está dirigindo, deixa tocando, põe no seu vídeo dentro do carro. Seja o que você estiver fazendo, eu só peço que me ouça, porque é de suma extrema importância. Meu nome é Luciana Rocha, mais conhecida como a Pimentada do Forró. Eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos, estudante de Marketing e há pouco tempo me tornei terapeuta, tá? Depois eu vou explicar para vocês qual foi o motivo de me tornar terapeuta e até possivelmente se tornar uma psicanalista. Existe um motivo muito grande para que eu tenha interesse sobre essas profissões, além de ser cantora e compositora. Todos sabem que eu já tenho muitas músicas espalhadas por aí e alguns lugares já estão tocando. Eu sou aquela cantora que ainda está na televisão, mas as pessoas já reconhecem graças ao nosso bom Deus. Então, fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender muita coisa. Chama na vinheta. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu tomar um chazinho aqui que está bem frio. O nosso papo aqui é um papo tranquilo, sem querer atingir ninguém, mas para que você saiba a minha história. Então vamos direto ao assunto. Seja muito bem-vindo, tá? Seja bem-vinda ao canal Despertando com a Luciana Rocha, que é o antigo canal Fala na Lata. Mas se você quiser também dizer Fala na Lata, não tem problema. O importante é que você lembre que esse canal é um canal de despertar, de descoberta e de aprendizado. E hoje eu quero contar a história da minha vida, não para que afrontar ninguém, nem para nada disso. É para que você escute, porque talvez esteja acontecendo com você, e eu sou um testemunho vivo de libertação, de vitória e de virada de chave. Então, vamos começar o primeiro capítulo. Ao contrário de que muitos pensam por aí, ou imaginam, eu fui adotada com 6 meses de idade. E a história da minha vida conta-se que existia um casal que morava em Vespasiano, seja lá, isso não importa. Que minha mãe era doente da cabeça, que o meu pai tinha encontrado essa mulher na zona e levado para casa. E teve mais de 5, 6 filhos com essa mulher. Eu não cheguei a conhecer, tá? Não deu tempo. Me disseram que ela morreu por volta de 2010. Então, este homem que se dizia o meu pai, também hoje falecido, todos dois são falecidos. O pai, eu cheguei a
conversar, sim. Cheguei a conhecer, conheço os outros irmãos e tal, e tudo certo. E essa história que eu vou contar para vocês, eu perguntei para várias pessoas. Não foi só uma pessoa que me contou. Mas existem descobertas que eu descobri dentro da terapia, dentro da psicanálise, dentro da psiquiatria. Que a gente chega a uma... Eu cheguei a várias conclusões, mas eu vou te mostrar uma conclusão. Então vamos lá. Esse homem então me pegou, que frio, hein? Me pegou nos braços, enrolado num pano, e me levou para a casa de um casal em Santa Luzia, na Avenida Brasília. Me levou para lá porque ele conhecia esse certo casal, senhor Paulo e dona Nair, já hoje também falecida. Esse homem chegou lá com esse bebê enrolado no coelho, com 6 meses de idade, e me contaram que meu corpo estava com feridas, principalmente na orelha. Olha o barulho, por favor, olha o barulho. Vou ter que chamar atenção fazendo vídeo. Que o meu corpo estava com feridas, e as orelhas feridas. Ou seja, ela não teve condições psíquicas e financeiras de me cuidar. Mas eu ouvi dizer, por parte dos irmãos de lá, que ela sofreu muito quando tiraram o bebê dela, à força, e levaram. Esse homem levou. Porque era, com certeza, um homem sem coração e sem juízo, né? Porque você tem que ser muito forte. Você que é mãe, você tem que ser muito forte para você abandonar um filho. Eu acho que não existe nenhum motivo para você abandonar um filho. Nem por... A não ser que a pessoa está doida da cabeça, não tem depressões, é uma depressão, uma coisa muito forte. Mas eu fui tomada dos braços dela. E ele saiu, sem coração. E levou nessa família. Mas por obra do acaso, ou falta de sorte, ou boa sorte, se fosse da descoberta de antes, até pouco tempo eu contava uma história de boa sorte, mas que hoje não é boa sorte. Por quê? Por conta de vários estudos que eu fiz e estou fazendo diretamente na terapia, na psiquiatria, esse tipo de coisa. Então, por falta de sorte, lá chegou uma mulher. E chegou e viu aquele bebê na cama, com certeza destruído, né? O bebezinho, né? O bebezinho, todo mundo se encanta com o bebezinho. E essa mulher perguntou, de quem é esse bebezinho? Ele respondeu, eu trouxe esse bebezinho, é uma menina, trouxe esse bebezinho pra cá, pra que ver se eles cuidam, porque a minha mulher não tem condições de criar um bebê. Mas essa mulher, que seria hoje a minha mãe adotiva, disse que se encantou com esse bebê e disse, eu vou levá-lo para casa para dar um banho e cuidar. E levou. Disse, pode levar. Ficou com esse bebê em casa. E quando esse determinado homem
foi... Só um minuto. Funciona também, não. E quando esse determinado homem voltou para buscar essa criança, essa mulher que pegou o bebê não quis devolver e disse que tinha pegado amor pelo bebê. Veja bem, tinha pegado amor pelo bebê que não ia devolver. E essa senhora sempre foi uma senhora muito imponente. Diz que quando eles chegavam no portão, nós viemos buscar o bebê, não vamos devolver. E assim ficou com o bebê. Foram no cartório, registraram, colocaram data de nascimento. E a partir daí, eu comecei a viver com uma outra família, onde havia mais ou menos de 12, 13, 14 pessoas. Que seria a minha mãe adotiva, o meu pai adotivo e os seus filhos. Eu fui inserida naquela família. E eu fui uma criança muito bem cuidada, muito bem manipulada. Eu tive tudo que os meus irmãos talvez não tiveram. Porque o meu pai adotivo teve muito amor e carinho. Conta-se a história que no começo ele não gostou, mas depois ele se apaixonou por mim como filho. E eu me tornei o xodózinho dele, do papai. Muita saudade. Muitas saudades do papai. Muitas mesmo. Então, pessoal, eu tive o prazer de ter amigos como a Rita, vizinha do lado, a mãe dela, Margarete. Margarete, excelente pessoa. Isso, vou morrer dizendo isso, que Margarete, excelente pessoa, maravilhosa. Pelo menos para mim, convivi. Então eu ia para lá, ela gritava no muro, fulana, traz a Marta para brincar com a Rita. Eu ia. E ali a gente brincava de carrinho, de bicicleta. Então tudo que a Rita teve, eu também tive. Porque a mãe dela deixava participar daquilo tudo. Na casa dela, dormia. Era uma família muito legal, lá tinha empregados, empregados. Eu lembro que tinha 2 empregadas lá, acho que uma chamava Sueli e a outra não, Leninha. Então elas preparavam lanche pra gente, que era coisa que foi uma infância muito legal. De frente eu tive Fernando, Fabinho, foi dos excelentes amigos. A casa deles tinha piscina e tudo mais. E eu aprendi até nadar lá. Depois, abaixo tive a Janaína, a Érica, a Jussara. Mais pra frente conheci o Danilo, o Maurício, o Tiano. E nós formamos uma espécie de clubinho. Chamava Clubinho da Amizade. Nesse clubinho, a gente... A presidente era a Fernanda, que era a mais rica da galera. E o Fabinho era o vice-presidente, que era o irmão dela. Pessoas maravilhosas também. Eles são donos de farmácia hoje. E a gente brincava, se contraía, ela fazia concursos para a gente participar, concurso da piscina, concurso da rua. E o dia que ela queria que nós fôssemos ao shopping, eu não tinha dinheiro, ela falava, ó,
Então eu falei com minha mãe. Minha mãe deu serviço para nós fazer. Limpar a piscina, catar os puxos, limpar o quintal, tudo. E ela ia me dando aquele dinheiro também, que ela queria que eu fosse pro shopping com ela. Então, vamos dizer assim, se ela tivesse 100 reais, não sei o valor nada, que era na época, 100 reais, eu teria que ir com ela, no mínimo, com 80 reais. Então, com a Fernanda, eu aprendi a nadar, com a Fabinho, eu aprendi a jogar futebol e aprendi a frequentar shoppings. E a Margarete, não se esquecendo, Margarete teve o prazer, o carinho de me levar junto com a filha dela e um outro irmão meu, que nós conhecemos a Xuxa. Quando a Xuxa fez os 3 shows no Brasil, no Mineirão, nós conhecemos a Xuxa de pertinho, e aquilo ali foi maravilha, e Xuxa era sucesso, né? Até hoje Xuxa é sucesso. Xuxa é Xuxa. Xuxa nunca morre, Xuxa é Xuxa. Isso eu estou te contando para você ver os privilégios e a alegria que eu tive. Dentro de casa, não me faltava comida. Era danoninho, era iogurte, comida. Essa minha mãe adotiva nunca deixou faltar caderno. Eu estudei na escola particular que foi paga pelo meu pai. Eu ganhei uma bolsa e quem pagava era o meu pai. Não era a minha mãe. Era o meu pai adotivo. Minha mãe adotiva comprava materiais e tudo. Mas o meu pai fazia muita coisa por mim, sim. Me levava para comer hambúrguer, para andar de carro. E eu era o xodózinho, levava doce. Tudo o que eu pedia para o meu pai, ele me dava. Tudo. Roupa, sapato. Dinheiro, principalmente. Veja bem, dinheiro, principalmente. Pai, me dá 10 reais. Ele me dava. Pai, eu quero um tênis assim. Ele me dava. Não tem nada a reclamar desse meu pai adotivo. Pelo muito ao contrário, eu o amava. Porque ele era minha segurança, minha proteção. Tudo meu estava estabilizado no meu pai. Ele era a minha segurança, a minha vida. Ele me protegia. E então tive esse estudo, tive escola, estudei, formei escola. E tudo isso, nós jogávamos futebol na rua. Eu não sei jogar futebol, tá, gente? Sou boa de futebol. Hoje não, acho que hoje não devo correr de bola mais. Mas eu era para ter sido uma marca da vida aí, de tanto que eu jogava bola. Eu era muito boa mesmo. Eu, Fabinho, Juliano, Fael, nós éramos os melhores jogadores de futebol na rua. Ainda tinha o Tatu, que hoje falecido, que narrava o nosso jogo. Ele narrava que nem o Galvão Bueno. E nós correndo naquela pedra lá, rua de pedra lá, correndo, jogando bola e arrancando tampão do dedo, e nós não queríamos nem saber. Tá, mas aí, pessoal, o destino vem e interfere em algumas coisas. Você não dá conta de entender como é que as coisas acontecem. Eu não sabia que a minha história estava a ponto de mudar por conta de um motivo. A minha história, o meu jeito, iria mudar. Então, minha irmã, só para vocês entenderem, ela ia se casar, ia passar a lua de mel em Caeté, que eu fui lá com meu pai, para a gente ver o lugar onde ela ia passar lá. E meu pai inventou de fazer um banheiro do lado de fora da casa, porque tinha um espaço atrás da casa que dava para fazer uma festa. Ele contratou tal, tudo, não sei quem foi, né? Eu sei que teve uma festa, um banquete de casamento para minha irmã. Só que no meio dessa construção que eles estavam construindo esse banheiro, ele caiu lá de cima, a laje caiu com ele. Eu vi, eu lembro como se fosse hoje, eu estou vendo aqui agora. Ele caiu de cima da laje, a laje caiu. Eu não sei se porque ele não tinha experiência, se ele queria fazer, eu não sei. Eu sei que ele fez o banheiro e fez uma laje atravessando para fechar, encostar na casa e fechar e tampar, para não ficar aquele rego de fora, aquele espaço de
fora, você passava debaixo da varanda, que ele estendeu até pegar a casa. Ele caiu dali de cima, eu lembro como se fosse hoje. Vigas, pedra, areia, caiu em cima, em cima da cabeça. Eu lembro que o rosto, a cabeça dele ficou toda branca, ele era assim moreno, como eu, mais preto um pouco. E caiu em cima da cabeça dele. E eu lembro, e foi um dia de domingo, eu tava na janela, quando eu vi, pai! Fiquei doido aquele negócio. Assim, meus irmãos socorreram eles, mas ele dizia que não precisava ir ao médico. Então, dessa parte dele, se ele deve ter ido ao médico ou não ter ido ao médico, eu não me lembro se alguém fez isso. Se fosse eu, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não ia obedecer, eu ia tacar dentro do carro e levar para fazer um raio-x na cabeça, mas eu não sei se isso foi feito. A única coisa que eu sei é que depois disso, o meu pai adotivo passou a ter sérios problemas de saúde, a ponto de ter que ir para o hospital e o médico ter que abrir a cabeça. Sabe o que é abrir a cabeça? Se abre a cabeça sua, da pessoa, nós seres humanos, você pode ter certeza absoluta que você não volta do mesmo jeito. Porque cérebro não é brincadeira. Abriu, não sei explicar direito, eu era pequena, mas eu me lembro. E sei que ele perdeu a noção de como, o valor do dinheiro. Perdeu a noção, o valor do dinheiro. Eu sabia, se eu pedisse ele, por exemplo, 10 reais, ele me dava 50 reais. Um homem forte, que gostava de samba, mulherengo, mas generoso com as pessoas, um homem bom. O médico disse que depois tinha que abrir a cabeça de novo. Um certo dia, perdeu a... não reconhecia mais as coisas direito, as pessoas. Hoje eu sei fazer café, quem me ensinou a fazer café. Quem me ensinou a fazer café foi meu pai. Isso é um serviço que ninguém nem sabe. Mas quando ele me ensinou a fazer café, é que ele acordava às 4 da manhã para fazer café. Um belo dia recebemos uma notícia que papai estava internado no hospital. Foi internado várias vezes em hospitais, até que chegou a falecer. Faleceu. Acho que o último hospital que ele ficou foi no Paulo de Tássio. E, se eu não me lembro, ele morreu de Lomberes. E eu tomei trauma de hospital de Lomberes. Porém, eu ganhei meu filho lá no de Lomberes. Então, pessoal, agora vem a parte que eu quero que você saiba. A minha vida, ela mudou por conta desse detalhe. A partir de esse pai lindo que eu amava faleceu, a minha vida, eu não sabia que a minha vida estava para virar de uma outra maneira. E tudo isso que eu te contei da minha infância, com a presença dele, com a presença dos amigos, com a presença da família, da minha irmã Márcia, que cuidou muito de mim, da minha irmã Kátia, que me ensinou a tabuada, que eu odiava escola, mas ela me ensinou a estudar. E hoje, porque na época eu não tinha atina para isso, não sei, eu tinha preguiça, não sei, e hoje eu sou uma grande estudiosa. Eu não sei se eu devo isso a ela ou a mim mesma. Eu acredito que, não sei, quando ela batia mesmo, era pau e porrada para lá, porque tinha que saber
estudar. Eu tinha obrigação de estudar. Então, depois, aquilo doeu muito, machucou muito, né? Mas hoje eu tenho certo forte, certo amor pelo estudo. Então, a minha vida estava ali para virar. Eu estava ali, tinha acabado de completar, entrar na fase adolescência, dos 14 anos. O meu pai faleceu em 1994. Ele faleceu. Foi o desespero da minha vida, onde eu não sabia o que fazer mais. Sabe o que tomou conta? A tristeza na alma, a dor de perder o meu porto seguro. Para um adolescente, isso é difícil. Eu tive que crescer com isso. A perda do papai. E o pior, de tudo isso que eu te contei no começo, que eu vivi, jogando bola, brincando, feliz, alegre, estudando. Tudo isso dentro da minha casa, onde eu morava, com esses irmãos e a minha mãe adotiva, virou. Sabe o que virou? Virou um inferno dos mais piores que você pode imaginar na sua vida. Acho que o inferno entrou para dentro daquela casa. E sabe o pior de tudo? Que ele veio, esse inferno veio para cima de mim. Eu passei a ser desconhecida da família. 14, 15, 16. 16, 17. Por aí. Eu passei a ser maltratada por uma das minhas irmãs. Eu não vou citar o nome de ninguém. Só aqueles que eu acho que não tem problema falar. Por uma das minhas irmãs, que é essa mesma que me ensinou o estudo, e pela minha mãe adotiva. Cara, eu passei as piores frustrações dentro de casa. A ponto de eu não poder comer, que eu chegava na cozinha para comer. Não vai comer essa comida toda não, deixa para seus irmãos. Eu abri a geladeira. O que você está abrindo a geladeira? Do nada, começou-se essas agressões físicas e morais, físicas e psicológicas. Foi muito duro. Eu apanhava na cara. Quando eu não apanhava de uma, da mãe, a filha defendia. Quando eu apanhava da filha, a mãe defendia. Mas ambas estavam ali coladas com o mesmo objetivo, de me arrebentar. Eu não sei que motivo, que cargas d'água que eu fiz de tão ruim para que elas começassem a me tratar desse jeito. Eu acho que porque o papai gostava muito de mim, gerou ciúmes. A única coisa que eu tenho para entender, mas também não tenho certeza se é isso. Tapa na cara. Me lembro uma vez que eu fui atender o telefone, ela achou que eu estava fazendo ligação, gastando os créditos, né? Naquela época poucas pessoas tinham telefone e era caro fazer uma ligação. O que você está ligando? Pá! Me deu um tapa na cara. Eu lembro que até o meu irmão, nesse dia, me defendeu. Assim, falou assim, eu lembro que eu falei com ela, um dos meus irmãos. Você não queria a menina, pra que você adotou? Foi desse jeito. Eu me lembro, como se fosse hoje. Quem toma, não esquece não. Quem bate, esquece, mas quem toma, não esquece não. Isso aí é fato. Um dia eu estava, eu ia numa igreja, me maquiando para ir para a igreja. Essa minha irmã me bateu, não sei porquê, eu acho que eu respondi a alguma coisa, não sei, mas a tampa já estava lá no mal.
me bateu na cara, me arregaçou. E veio outro irmão meu lá, que não morava lá, falar o que está acontecendo. Que a gente falou com ele aqui, chamar a polícia. Porque eu estava sofrendo agressões físicas o tempo todo. O tempo todo. Eu comecei a ouvir palavras de: você não é da família. Eu te peguei no lixo. Eu te peguei com a orelha sangrando. Se não fosse por mim, você não estaria nem aqui. Porque você veio da sarjeta, você é um lixo. Você não é nada, você não é ninguém. E porrada atrás de porrada, e não podia me alimentar direito, porque não me era permitido alimentar. Eu passei horrores na mão dessas duas pessoas. Eu estou contando isso daqui, porque isso, você vai ver o que aconteceu mais pra frente. São 10 capítulos. Foi momento de horror, de dor. Eu escutava quase todos os dias. Eu te peguei no lixo. Te peguei na sarjeta. Teve mais uma vez esse irmão meu disse assim: se você não queria, por que você adotou? Eu lembro dos questões. Lembro que eu precisei de umas calcinhas. Falei com ela: mãe, preciso de umas calcinhas, calcinha acabou. Nessa época existia a Rosivânia, que era uma cearense que morava perto. Ela vendia tudo que tem, ela vendia na casa dela. Ela disse pra mim: vai lá e pede ela. Pode pegar com ela, fala que depois eu pego. Pode pegar umas 10 calcinhas lá pra você. No momento de sensatez dela, ela fez isso. Aí fui lá. Quando eu cheguei com aquelas calcinhas, isso eu tenho uma colega, a gente comenta sobre isso até hoje. Eu tomei uma surra da minha irmã. Parece que ela ficou com raiva porque eu ganhei aquelas calcinhas. E a partir daquele momento ali, ela nunca mais permitiu que a minha mãe adotiva me desse um lápis. Elas diziam que eu não era que eu não merecia nada disso. Inclusive, eu via-se conversas que um dos meus irmãos me contava, que até brigava por isso. Ele é falecido hoje, ótima pessoa, que na partilha dos bens da casa, que eu não teria, essa minha irmã dizia que eu não teria participação na dividida da partilha desses bens. Eu ouvia isso. Não, ela não vai ter. E esse irmão brigava: ela vai ter. Ela é da família, ela vai ter. E aí eu lembro que lá era era 2 quartos a casa. O quarto dos homens e o quarto das mulheres. As mulheres dormiam num lugar e os homens dormiam em outro lugar, que eram muitos filhos que ela tinha. Então, cada filho foi tomando o seu rumo. Os homens primeiro, depois as mulheres. Esse quarto que era o quarto dos homens, eu caí na bobeira da ilusão de que esse quarto seria meu. Eu falei: eu quero ficar com esse quarto para mim. Não, esse quarto não seria seu, porque você não merece ter esse quarto. Pois, sabendo disso, a minha irmã pegou esse quarto e reformou esse quarto, colocou cerâmica, e fez o quarto para ela. E como só tinha sobrado a minha mãe adotiva, então eu passei a dormir com ela no quarto, muitas vezes sem conversar, sem olhar na cara. Passava 3, 4 meses sem conversar com ela, com ninguém. Era um pandemônio. Ia para a escola, voltava para a escola, ia sem não conversava e tudo mais. E ela jogava indireta, jogava isso, jogava aquilo. Ela sentava no sofá, na parte onde eu passava para ir para o quarto, para poder ver o que eu estava fazendo. Uma perseguição, gente, sem explicação. Uma verdadeira maldade.
Aí você fala assim, mas talvez você não era santa. Nada que eu fizesse como adolescente merecia ao tamanha brutalidade que eles faziam comigo. Que era apanhar fisicamente e psicologicamente. Acabaram com o meu psique, acabaram com a minha mente. Eu perdi a identidade. Já passei a entender, eu não sabia quem eu era. Eles queriam me apagar, me fazer de tudo de ruim, de chacota, de me envergonhar, de chutar a calcinha minha, às vezes, esqueci uma calcinha lá no chão, lá, estava misturada, ela chutou lá no chão e falou assim, olha aqui, ó, pra você ver como é que ela é. Chegou um ponto de não lavar minhas roupas mais. Minhas roupas ficavam lá tumultuadas e eu também não tinha dinheiro para comprar sabão em pó. Era uma verdadeira desgraça. Aí teve uma época que a minha irmã também, falecida hoje, construiu um quarto bem grande para ela morar com as filhas dela. Lembrando que essa irmã minha também foi maltratada também, colocada no pedestal e separada também por eles o tempo todo. Então, por isso que eu descobri muita coisa, eu vou contar para vocês. Quando ela ficou com as filhas dela, foi um quarto bem grande. Cabia, acho que 6 camas de casal lá dentro, ela construiu com o dinheiro dela. Quando Deus abençoou ela, não sei o que ela arrumou, ela conseguiu, ela comprou a casa dela, que foi essa casa que ela morava lá. Aí eu caí na ilusão de novo. Ela falou, eu vou deixar o quarto pra ela. Mas ela não deixou o quarto para mim. Ela fez questão de fazer uma sala lá. Então, gente, eu fiquei dentro daquela casa sem lugar. Sem lugar. Foi quando eu comecei a chorar o tempo todo. Chorava o tempo todo. Eu lembro uma vez que quando eu cheguei do trabalho, não sei porquê, ela me deu um... Não sei se eu fiz alguma coisa, eu respondi, não sei. Eu sei que ela me deu uma ferra, bateu comigo no meu braço, uma barra de ferro, assim, que quase quebrou meu braço teve que ficar enfaixado. Ó, onde você tá? Vai brincar lá fora? Ficou enfaixado, subiu o ovo lá. É que muitas pessoas viram. E aquilo, eu não sabia. Eu não tinha pra onde ir. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Dependia. Eu já não mexia na geladeira. Eu já não queria comer mais. Então comecei a ir pra rua. Comecei a ir pra rua, frequentar as ruas, conversar com os meus amigos. Passava o dia inteiro na rua. E esse povo nem sequer sabia onde é que eu estava. Assim, quando eu voltava, né, era de voltar, até para tomar um banho, era difícil. Eu não era aquela... Não vou me criticar, porque eu fui criada da forma que... De uma criança que... Uma adolescente, talvez, que não sabia fazer nada. Tinha condições de pegar sua própria roupa e lavar. Sendo que eu tive tudo nas mãos. Eu não precisei fazer esforço de nada. Fazer comida, essas coisas, nada disso. Na fase de criança. Então, não se vira de nada. Então, eu comecei a querer buscar afeto fora de casa. Fora de casa. Então foi aonde que eu comecei a buscar afeto nas igrejas evangélicas. Comecei a participar das igrejas evangélicas. Onde eu achava que se eu procurasse o divino, Deus, eu teria acolhimento. Mas teve uma peça-chave da minha vida, uma pessoa que eu gosto muito dela, que é uma das minhas cunhadas.
Aí ele fala sério. Vai viver sua vida. Arruma um lugar pra você morar. Arruma um serviço. Vai viver sua vida. Chega disso. Vai viver sua vida. E ela falava firmemente mesmo. Eu tenho um carinho muito especial por ela, que eu nunca vou esquecer isso que ela fez comigo. Sai de casa. Vai arrumar uma coisa pra você fazer e sai. E o medo de sair. Não tinha dinheiro? Não tinha nada. Então eu comecei a procurar abrigo nas igrejas evangélicas. Cara, sabe que eu até fico assim, ó, pensando, o que te contar da igreja evangélica? Encontrei uma pastora. Onde eu achei que eu tava onde eu achei que eu ia achar seguro. Recebi dessa pastora as piores maltratações. E simplesmente usada por essa pastora. Aprendi, comecei a tocar violão, participar dos cultos que eram feitos na sala. Eu me apeguei muito a essa pastora. No começo, sim, ela me tratava bem. E dessa sala, ela conseguiu fazer uma igreja. E eu entrei como coadjuvante principal na parte da música. E olha, eu vou te contar os detalhes do que aconteceu nessa igreja comigo lá. Mas se prepare o coração, porque é muita informação. Eu vou te contar detalhes, porque eu resolvi abrir o coração, porque muitas vezes a pessoa vê a pessoa andando de carro, vê a pessoa comendo bem, vê a pessoa se vestindo bem, mas não sabe o pão que o diabo amassou, cagou e peidou em cima para hoje chegar onde está. É por isso que resolvi contar essa história para vocês entenderem o que você passa, o que uma pessoa passa para chegar ao patamar que se chegou. Há muitos que se revoltam, caem nas drogas, caem na zona, caem na esborna, mas não foi isso que aconteceu comigo. Eu fui enfiar dentro dessa máfia chamada igreja evangélica. Essa máfia desgraçada. Que vocês não sabem o que acontece ali dentro. O que essas pessoas líderes fazem com as pessoas ali que não seguem o comando deles. Frequentar uma igreja superficialmente, ir lá, sentar no banco e escutar aqueles merdas falando merdas lá, é uma coisa. Agora você ser participante do bolo e saber de tudo o que aconteceu, vocês ficam abismados. Igrejas são uma verdadeira máfia de moedora de pessoas, caçadoras de talentos, caçadoras de humilhação, de pessoas para eles pisarem. Foi aí, então, que estudando, voltando um pouquinho para trás da história, essa história que eu estava daqui a pouco, que eu entendi que no mundo existe uma pirâmide. E eu ficava sem entender por que me adotou e hoje fez isso comigo. Será que foi por conta do meu pai que ele morreu? E agora eles estão aproveitando que eu não tenho defesa? Estão fazendo isso, mas não foi isso.
Eu pensava que eu fui adotada, foi passado para todo mundo que eu fui adotada por amor, por caridade. Mas não passava de uma grande farsa. Era só mais uma para ser colocado na pirâmide dessa mãe adotiva. Porque é uma pirâmide onde você é a base do seu quebra-cabeça. Porque pessoas vazias, precisam de gente para pisar, para humilhar, para moldar o seu caráter, para você ficar igual, para que você possa virar massa de manobra. Então existe uma pirâmide, onde o líder é a base, com um cajado na mão, e os outros que estão abaixo são a engrenagem que fazem funcionar essa grande pirâmide. Sabe que nessa pirâmide familiar não existe amor, só existe engrenagens, usar as pessoas. E simplesmente o que aconteceu comigo não foi por conta da falta do meu pai. Foi porque na cabeça dessa pessoa imaginou assim: vou pagar de boa samaritana, vou adotar essa criança e todos vão dizer que eu fui boa, porque a engrenagem dela é a mesma do mundo. Sempre transformou, sempre usou o medo. E no meu caso, foi que eu deveria agradecer eternamente, beijar os seus pés e beijar o chão que ela pisasse, porque eu tive um salvamento, que ela me salvou. Mas não era amor. Tá? Vou dizer para você, nunca foi amor. Nunca foi porque teve dó daquele bebê. Era simplesmente mais uma pessoa para fazer parte da engrenagem. Para usar, pisar, cagar e fazer a pessoa comer o pão que o diabo amassou. E nessa pirâmide, não importa se é filho de sangue, se não é filho de sangue. Todo mundo toma. Não foi que eu era a dodóizinha, não. Como eu pensava, quando eu me vitimava. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Eu sou uma adolescente. Por que fizeram isso comigo? Porque simplesmente só pegou para fazer parte da pirâmide, onde as pessoas funcionam como engrenagem. Só usa as pessoas. E essa pessoa sempre está no patamar dessas pessoas, se alimentando da energia dessas pessoas, onde muitos adoecem, onde uns morrem, porque não é o sangue que conta, é a vontade e a verdade de sempre se manter no poder, de amaldiçoar, de jogar praga e desejar até mesmo a morte. Alguns desses que fazem parte, se eu pudesse, eu desenhava essa pirâmide para você. No mundão nosso, caso você não saiba disso, ele é funcionado por uma pirâmide, onde os poderosos estão em cima, os políticos estão em cima, e você, como base, para ser usado pelos políticos, pagando juros altos, as empresas cobrando alto, você trabalhando que nem cachorro. E existe a pirâmide familiar, onde um matriarca fica no topo com um cajado na mão, de autoridade, se mantendo no poder e acabando. É uma pirâmide maligna, uma pirâmide maldita, que infelizmente
Eu fui colocada nessa pirâmide, não importa. Quem entrar nessa pirâmide vai fazer o que quer, vai levar maldição, vai levar isso, vai levar aquilo. Fora os agregados. Só que, porém, nessa pirâmide, existem certos pessoas nessa engrenagem que são o suporte. Tudo tem um suporte que segura mais. Aqui, a pirâmide segura aqui, o outro segura aqui, o outro segura em cima. Então, você há de convencer comigo que se tirar essa perna, a pirâmide fica fraca. Se tirar essa perna, a pirâmide fica fraca. Se tirar a outra, a pirâmide já fica balançando, já não fica persistente a mesma coisa. Então, não foi amor, não foi carinho, não foi piedade, porque se fosse isso, jamais eu ouviria: te peguei no lixo e com as orelhas machucadas você me deve a vida. Quer dizer, eu ia trabalhar a vida toda. Eu cresci como? Com a mente regaçada, sabotada. Até já tinha merda de ter sido adotada. A mãe, não conhecia minha mãe lá, verdadeira. Já fui jogada pro mundão, para desgrama, né? Uma coisa que aparentemente, né? Porque o demônio, ele age com sapatinho de algodão. Primeiro ele te dá um gostinho de tudo. Olha que delícia que você tem. Olha aqui, toma. Você gosta de doce? Toma. Ah, você gostou desse carro? Toma. Você gostou dessa bicicleta? Toma. Até você amolecer. Quando você amolece e cede a todos os prazeres, você fica totalmente desprotegido. Foi o que aconteceu comigo. Taf no lombo, taf no lombo, taf no lombo, soco na cara, chute na cara, vai dormir na rua, vai dormir onde você quiser, não dá mais nada pra ela, isso não vale nada. Fizeram me sentir a pior pessoa do mundo. Com a mente estragada, com a mente machucada, coração ferido, destruída, andava pelas ruas chorando, andava na casa de amigos chorando, às vezes comia na casa de amigos, às vezes dormia na casa de amigos, ou quando eu voltava para casa, simplesmente se apagava todas as luzes, para quando eu entrasse em casa, encontrasse escuridão. Toda a vida a luz de fora ficou acesa. Mas quando passou a ver que eu ia chegar em casa, era tudo escuro. Para mim ter medo de entrar na escuridão. Eu não tinha medo nenhum, nada, não. Não tinha cuidado comigo, nada, não. Se eu ia entrar no escuro, se eu estava na rua, se eu estava comendo, se eu não estava bebendo. A única coisa que eu sabia fazer era me maltratar. Mas teve uma peça muito importante na minha vida, que foi essa senhora que eu te falei. Dá um jeito na sua vida. Não aguento mais essas humilhações. Vai arrumar um serviço. Sai de casa. Não foi nem uma, nem duas, nem três vezes que ela falava. Porém, eu fazia parte de uma pirâmide, porque quando você está numa pirâmide, você tem que ter força para sair dela, porque a pirâmide ela é fechada. Não é permitido ninguém sair. Porque quem comanda em cima é forte. Não importasse quem fosse. Se é filho de sangue ou se é filho de adotado. Se era cunhada, se era primo, se era sobrinho que fosse. Se era irmão, se era marido. Dá-lhe burdoada. Uma pirâmide maligna, maldita, onde só se mostraram maltratações. Então foi isso que eu vivi. Esse é mais é o primeiro capítulo da história da cantora Luciana Rocha. E no próximo capítulo eu vou dizer para você como eu entrei na máfia chamada Igreja Evangélica, que também faz parte
tem a sua pirâmide. E se você está me vendo hoje aqui, ó, desse jeitinho aqui, bonita, linda, maravilhosa, imponente, saiba por quê. Por isso que eu resolvi te contar com isso. Saiba por que hoje eu sou imponente. Por que hoje eu não aceito nada. Por que eu fechei a porta na cara para muita gente. Para ex-namorados, para pegados, para ficantes, para amigos, para ficantes, para amigos. Parecia que eu falei traficante, né? Não é traficante não, amigo, ficantes. Fechei a porta na cara do demônio. Eu não quero ninguém para me sugar. Falsos amigos, falsos coleguismos, sugadores, verdadeiros vampiros que vêm para destruir a sua vida. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para você fazer a comparação, te mostrando a minha história e te mostrando por que eu sou imponente hoje e não aceito um ar de chamada de atenção daqueles que nunca me apoiaram, que também fazem parte dessa engrenagem maldita. Essa engrenagem, que fazem parte dessa pirâmide maldita. Essa pirâmide é tão pesada que você pode morrer nessa pirâmide. Então, se você está me vendo aqui hoje, imponente, é porque eu saí da pirâmide. Eu saí do campo de visão. Eu consegui sair. Mas não é sair porque saiu da pirâmide, que mudou de bairro, que mudou disso, não. É mentalmente. Porque essa pessoa comanda com o cajado mentalmente. Amaldiçoando e jogando pragas. Para que aquilo entre na sua mente e você venha ser nada. Então, sair da pirâmide. Eu estou aqui hoje, serva do Deus vivo, no universo. Estudei física quântica, tomei um pouco de filosofia e pretendo virar psicanalista, porque eu pretendo conhecer como é o funcionamento de um cérebro maligno. Tá me entendendo? Se você me vê aqui hoje, é porque realmente eu saí da engrenagem. Meu nome é Luciana Rocha, mais conhecido como a Pimentada do Forró. E no próximo capítulo eu vou te contar como eu cheguei até as igrejas evangélicas, a essa máfia. É uma outra máfia, uma outra pirâmide. Eu vou te contar detalhes, muitos detalhes, do que me aconteceu nessa igreja e deixou de acontecer. Um abraço, muito obrigado por me ouvir. Te aguardo no segundo capítulo, na quinta-feira que vem. E até mais. Um beijo. E eu amo vocês, tá bom?